Salve, salve, nação, nação! Vambora aqui com mais algumas notícias sobre o nosso Mengão malvadão. E dessa vez, né, Flamengo já negocia com o Gerson, agora está negociando com o Juan Quinteiros do River Plate, né? Lembrando que ele, na última temporada ele jogou pelo River, mas ele pertence ao time chinês. Então assim, ele vai ficar livre no mercado e o Juan Quinteiros é uma pedida do Vitor Pereira para a posição de setor de meio de campo. Não um substituto para o Arrascaeta, né? Então vamos embora reger aqui todos os detalhes dessa negociação junto ao Vene Casagrande, que esclareceu tudo aqui no canal, né? Antes disso, já desejando aqui meus pêsames à família do Pelé, né? O rei foi embora, faz parte da vida. Créditos ao canal SBT Esporte, link na descrição como créditos, da ESPN no Brasil também, na descrição, e vambora. E o Flamengo vai ficar uma máquina. E roubar a cena. Vene Casagrande, boa tarde, meu camarada. Boa tarde, tudo Flavinho, certo? tudo bem? Tudo bem. Que partidaço, hein? Foi Teve legal, muita coisa lá legal. acontecendo, envolvendo Arrascaeta, Carlos Alberto. Que caneta do Arrascaeta no Carlos Alberto. foi bonito, Sensacional. Boa tarde, Flavinho. TF, meu amigo, tudo bom? Tudo certo? Já tá de olho no garoto, no neto do Zico? Será que deixa a camisa no fogão? Pro Botafogo, já colocaria nas divisões de base Já do dá um clube. toque no Textor, vou né? mandar um SMS pro Textor. E eu me emocionei ontem em um determinado momento da partida. A gente viu o golaço do Dodô. Ele teve no mesmo time Carlos Alberto Santos, volante do título carioca de 89 e também de 90 do Botafogo. Jogou ali até 92, depois foi para o Kashima Antlers. E nós tivemos Lúcio Flávio e Dodô. Aí veio 2007 na cabeça, Botafogo sendo assaltado, e Dodô fazendo golaço no Maracanã. Aí eu fui Saudade, dormir. Dodô, Aí eu fui dormir até, assim, pensando como que as coisas eram boas ali. Outro ponto que a gente tem que destacar também, Flavinho, Fala, se você me permitir, é a vaia que o Renato Gaúcho recebeu da torcida do Foi o Flamengo. mais né? vaiado, não é a vaia. Ele foi o mais vaiado no Maracanã, foi o Renato E o Gaúcho. que eu chamo a atenção é o seguinte, antes da passagem dele como treinador, recentemente agora no Flamengo, ele era aplaudido nessa partida do Zico. Ele era muito aplaudido. A torcida queria ele A como torcida do técnico Flamengo do sempre Flamengo, gostou do Renato Gaúcho. Para muitos, ele é considerado ídolo na história do clube. Tem um Você gol vê de que, barriga aí no meio disso também. mesmo assim, independentemente disso, muitos gostavam dele, porque ele fez gol importante de título de Campeonato Brasileiro com a camisa Claro, do Flamengo. 87, foi protagonista. Aí você vê que uma brasileiro de passagem 87. por um clube como treinador não da melhor maneira possível, o que faz? Estraga a imagem. Por isso que eu, em muitos casos, sou contra, por exemplo, o Zico se tornar treinador do Flamengo, se tornar dirigente do Flamengo, porque pode arranhar a imagem. E o Zico é a imagem tão bacana. É, Deixa exatamente. o Zico como tá. Gente, vou mostrar o drible do Carlos Alberto, a gente mostra daqui a pouco, a caneta que o Arrascaeta deu no Carlos Alberto e o Vene falou. A gente vai mostrar então um drible seco, a caneta. Ele já devia ter pensado já em fazer isso, porque foi logo no começo do jogo, na primeira oportunidade, com 50 segundos de jogo, o Arrascaeta vai lá e dá a caneta no Carlos Alberto. Tá na tela agora, ó. É Olha o só. famoso... E o Carlos Alberto se defende, não, ele não completou, não deu a caneta, mas não completou porque ele fez a fez falta, falta. puxou a camisa. Caiu no chão, Aí um não vem dá. de garfo que hoje em dia de sopa. Essa certa rivalidade já vem porque o Carlos Alberto declarou, né, comentarista, que foi melhor do que o Arrascaeta. TF, tá certo, Carlos Alberto jogou mais bola que o Arrascaeta? Não. Mas a gente estava vendo aqui o tape antes. Teve um jogador que fez um gol pro time branco. Pra mim é melhor do que os dois. Só que estava jogando futebol numa época errada, que é o de Djalminha. Cracaço. Djalminha, gênio. Djalminha era gênio de futebol. Gênio. Um dos injustiçados que nunca jogou uma Copa do Mundo. Djalminha era gênio. Mas entre Carlos Alberto e Arrascaeta não tem nem comparação. O Carlos Alberto, ganhei Champions League. Beleza. Ganhou uma época de Champions League. Ganhou uma temporada. E depois, o que foi o Carlos Alberto? O Arrascaeta não, tem uma sequência. Arrascaeta voou no Cruzeiro, voa no Flamengo, está assumindo o protagonismo na seleção uruguaia, foi decisivo. O Uruguai respirou na Copa do Mundo, foi graças ao Arrascaeta. E o Carlos Alberto? É o Carlos Alberto. Olha, eu vou atuar aqui de advogado do Carlos Alberto, hein? Olha, ele foi campeão da Champions League pelo Porto, com 18, 19 anos. 19. Craque da final, fez gol decisivo, atuou em alto nível na Europa, voltou, foi campeão brasileiro pelo Corinthians, campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense, campeão da Copa do Brasil pelo Vasco e jogou no alto nível do futebol, que é na Europa, coisa que o Arrascaeta ainda não teve oportunidade. Ficaria com quem na peladinha ali no Paroímpa, Vene? Arrasca ou Carlos Alberto? Primeiro, vamos lá, eu respeito muito a história do Carlos Alberto, tá? Eu acho que é uma história absurda no futebol brasileiro, foi campeão, como você bem disse aí, atuando em alto nível na Champions League, mas
no futebol em si, no par ou ímpar, pelada, final de semana, eu escolho o Arrascaeta sem sombra de dúvida. Acho que é um jogador mais completo do que foi o Carlos Alberto. Então, enfim, para te responder de uma forma bem sucinta, bem direta, o uruguaio, não tem jeito. Ficar no que para mim é o maior estrangeiro da história do Flamengo. Olha, eu acho que a carreira do Arrascaeta maior, foi mais longa, está sendo. Agora, o auge do Carlos Alberto, eu acho que jogou e assim, mais bola, Flavinho, mas o auge, Carlos Alberto, para mim, foi melhor que o Arrascaeta. Mas, Flavinho, em 2005, pelo Corinthians, ele foi decisivo. Mas até então, até o Roger ter uma lesão, o Roger quebrou a perna, se eu não me engano, jogando pelo Corinthians. Posso estar equivocado. Aí o Carlos Alberto entra naquele time. 2006 ele não vai bem, 2007 ele não é protagonista no título do Fluminense, da Copa do Brasil, ele era até criticado bastante ali. Em 2008 ele vai para o Botafogo, começa bem, depois entra numa fase ali abaixo e no Vasco ele vai bem. O Carlos Alberto teve muitos altos e baixos na carreira. Ele não foi um jogador que atingiu o seu limite e jogou no seu limite ali durante 4, 5, 6 temporadas. O Arrascaeta não. O Arrascaeta joga muito desde a época de Cruzeiro. Ele é decisivo desde a época regular de... Exatamente, também, né? exatamente. O Carlos Alberto não. O Carlos Alberto ele oscilava muito dentro das suas atuações, dentro dos campeonatos que ele disputava. Era um baita jogador. Jogou seleção e tudo. Olha, lá no Maracanã eu bati um papo com o Davi Luiz, a gente vai mostrar primeiro o Davi Luiz, que foi técnico do time do Zico. Ele falou com a gente da expectativa para essa temporada, a novidade, Vitor Pereira, novo treinador. Vamos ouvir o zagueiro do Mengão. A gente deve se adaptar o mais rápido possível, se preparar da melhor maneira possível, por isso que a gente já começou desde agora. Eu espero que o Vitor possa ter muito sucesso junto com a gente, que é isso que a gente tem como ambição. Everton Ribeiro, na sequência, também falou da expectativa para essa temporada e da chegada do novo treinador. 2023 já começando, né? Eu ainda não voltei, que saí depois de férias, mas já tô treinando em casa. O Mário já passou alguns treinos e tenho certeza que vai ser um ano aí de muitas vitórias, de muita garra, né? Como sempre foi, e vamos buscar aí esses títulos. Ô, Vene, ninguém vai falar mal do novo chefe, né? Claro que o pessoal tem que ser político, não vai quebrar. E aqui a questão da contratação, ótimo treinador, vai ser bem recebido, claro. Mas você que tem boas informações lá, como é que você acha que o grupo realmente recebeu? Porque o pessoal estava fechado com o Dorival, né? Ah, sim, os jogadores eles gostavam muito do Dorival. Mas assim, é um assunto passado, não tem jeito, o Dorival já foi. É para você deixar no passado. Jogadores gostavam muito do Dorival Júnior, só que agora o novo treinador, o Vitor Pereira. E eu, Flavinho, para ser bem sincero, eu entendo alguns jogadores ficarem assim, se é que estão, na verdade. Eu não queria. Mas quem escolhe treinador é diretoria. Não é elenco que tem que escolher treinador. Como é que você vai escolher o seu chefe? Isso não faz o menor sentido. Funcionário. O chefe dos jogadores foi escolhido pela diretoria. E agora eles têm que acatar. Tudo bem que a relação Vitor Pereira e jogadores lá no Corinthians não era das melhores. Não só no Corinthians, né? Se a gente for ver o histórico do Vitor Pereira, esse é o histórico. Então, isso desperta uma dúvida em mim se é que vai dar certo. O Vitor Pereira, eu já falei aqui, vou repetir, ou dá muito certo no Flamengo ou vai dar muito errado. Não é meio termo, porque ele é muito intenso. Nas entrevistas coletivas, ele expõe mesmo o jogador, ele expôs muitos jogadores lá no Corinthians. Eu não vejo ele fazendo isso com o Gabigol, por exemplo. O Gabigol saiu triste, ele parece que comeu uma feijoada. Imagina ele falando isso do Gabigol. Como é que vai ser a reação do Gabigol? Estou dando um exemplo. Ele é mais duro. O treinador estrangeiro não passa tanto a mão na cabeça dos jogadores, mas a gente lembra que o Jorge Jesus era amigo pessoal do Gabigol. Tem um bom exemplo também pra gente citar, né, TF? Com certeza, mas só que tem que essa situação de um técnico que não é tão paternalista dentro do Flamengo já deu errado. E a gente não sabe como o grupo vai lidar com o técnico, chegando nesse ponto que o Vene falou. Chegar numa coletiva, detonar o Gabigol. O Gabigol não treinou, o Gabigol tá pensando no rap e não tá jogando bola. Imagina... Uma coletiva, o Vitor Pereira solta isso, meio que brincando, mas falando sério. É algo que pode ser muito ruim. O Vene tocou no ponto, né, que o técnico, que você não escolhe seu chefe. Mas isso aconteceu na seleção brasileira. O Tite escolheu o chefe dele, que era o Edu Gaspar. Você vê como que as coisas do futebol brasileiro nem sempre são tão... Há exceções. Mas, Flavinho, vale ressaltar o seguinte, o Vitor Pereira vai encontrar um elenco mais tranquilo de lidar. Porque atualmente não tem o Diego Ribas, não tem o Diego Alves, não tem o Arão. Então, assim, é um elenco mais tranquilo de lidar. Não tem aqueles jogadores É só domar o Gabigol. É só domar o Gabigol. E assim, na boa, dá pra domar. O Jorge Jesus soube fazer isso muito bem.
Óbvio que às vezes é difícil, mas o Jorge Jesus soube. Eu acho que o técnico Vitor Pereira ele tem que pegar o exemplo do Jorge Jesus. Claro que quando a bola entra, tudo fica muito mais fácil, né, Flavinho? Se ganhar, então, tem jeito. aí, beleza. Olha, o drone do Venê tá voando. Foi longe, foi lá na Argentina a negociação do Flamengo com o jogador do River Plate. Venê, conta pra gente. É o seguinte, esse jogador é Juan Quintero, ele é colombiano. Ele, na verdade, pertencia a um clube chinês, que eu não sei pronunciar aqui corretamente, Xingzhou. Peço perdão se eu pronunciei de forma errada. Mas, enfim, ele atuou pelo River Plate na última temporada por empréstimo, mas ele vai rescindir com esse clube chinês e vai ficar livre no mercado. E foi um jogador oferecido ao Flamengo. E aí tem a curiosidade, o Vitor Pereira, nos tempos de futebol português, já havia pedido a contratação dele. A diretoria levou o nome à comissão técnica do Vitor Pereira aprovou e agora o Flamengo estuda abrir negociação e a tendência é que faça uma proposta ao atleta de 29 anos colombiano. Muitos jogadores, muitos torcedores criticam essa possível vinda desse atleta por conta da forma física dele. Mas isso, gente, futebol ele já mostrou isso. Ele tem 29. 29 anos. Então é um jogador que bem fisicamente, acho que vai agregar muito e é uma posição que o Flamengo precisa reforçar. Porque ele chegaria para ser o reserva imediato do Arrascaeta ou do Everton Ribeiro, que é uma posição hoje que o Flamengo precisa ter gente ali no banco de reserva. Não tem. Quem assume essa posição quando o Arrascaeta não está é o jovem Vitor Hugo. E eu não acho justo você botar uma pressão muito grande num garoto de 18, 19 anos. O Flamengo acertando com o Quinteiro, o Rossi já está bem encaminhado. Vai assinar o pré-contrato na primeira semana. Ele fica com 6 estrangeiros no elenco e tem a limitação de só 5. Mas o Arrascaeta ele pode ganhar dupla nacionalidade, tá? E aí resolveria resolveria. Resolveria eu digo pode porque é um processo burocrático. Não tem como eu dizer que o Arrascaeta com certeza irá conseguir. Entendeu? É um processo todo burocrático. Recentemente no Botafogo o Carly conseguiu. Foi o Cuesta. O Cuesta. Então, O Carly está tentando e o é um processo burocrático. Óbvio que depende disso. Mas, enfim, dando a minha opinião aí, eu acho que seria uma boa contratação, até porque é um jogador que viria de graça, sem valor de investimento para tirar de um clube. Você negocia salário, luvas e pronto. E contrata esse atleta. Não vai gastar uma grana de imediato, né, para chamar. Olha, a gente vai falar da polêmica, da expulsão do Neymar, né? Recebeu 2 cartões amarelos. Tem a enquete aqui, porque ele ficou... Tava, verdade. Mário Davi Luiz, que ontem atuou em uma outra função. Ele foi técnico de um dos times e ele não descartou também, Mário, essa possibilidade, depois de encerrar a carreira, de atuar realmente como treinador. Ontem ele foi técnico, o Davi Luiz, que já se reapresentou essa semana junto com o elenco do Flamengo. Outros que atuaram ontem em campo, Everton Ribeiro e Arrascaeta, ainda não se reapresentaram, porque disputaram a Copa do Mundo do Catar. E na próxima semana eles se reapresentam e quem também se apresenta é o técnico Vitor Pereira. O Davi Luiz falou sobre o novo treinador português no Flamengo. A gente acompanha agora. O treinador que veio para o Brasil, trouxe o Corinthians na final da Copa do Brasil. O treinador que terminou em terceiro, o Corinthians. Terceiro, eu acho que é um trabalho de sucesso mesmo, não ganhando o título. Mas no futebol, quando se não levanta o troféu, as pessoas falam que não tem título. Então, para mim, é um treinador de grande qualidade, que eu já enfrentei algumas vezes na minha carreira, que eu espero ter muito sucesso com ele junto. A gente deve se adaptar o mais rápido possível, se preparar da melhor maneira possível, por isso que a gente já começou desde agora. E eu espero que o Vitor possa ter muito sucesso junto com a gente, que é isso que a gente tem como ambição. Ele deu uma resposta, né, Beta? Tá, então, Ô, Beta, que perguntaram pra ele, você falou com algum jogador do Corinthians? Aí ele... Falei, mas não vou te contar. Ele, me conta. Ele, não vou te contar. Ele tava muito engraçadinho. Não. É verdade, ele deve ter escutado, né? Porque lá no Corinthians, alguns jogadores criticam, né, o técnico Vitor Pereira e surgiu a informação de que eles teriam entrado em contato com os jogadores do Flamengo para falar algumas coisas sobre o Vitor Pereira, mas o Davi Luiz achou melhor ficar quieto, não falar nada. Ele falou, eu sei, mas não te conto. E Mari, só antes de devolver aí para vocês repercutirem um pouquinho mais do Davi Luiz, é importante a gente falar que o Juan Fernando Quintero, do River Plate, está em reta final de contrato com o River e tem a possibilidade, quem sabe, na virada do ano, dele ser um reforço do Flamengo. Claro, tudo ainda muito embrionário, ele não chegou a um acordo com o River, as partes gostariam de ficar, mas por conta da situação econômica mesmo do país, o Quintero não deve permanecer por lá e o Flamengo de olho nisso, mas claro que precisa ainda da aprovação também do Vitor Pereira. Mari. É um nome interessante, Eugênio?
Então, quando você fala de Flamengo, você imagina um reforço que... o Quinteiro, ele foi uma promessa gigantesca quando ele apareceu. Ele era meio que assim, a sequência natural do James Rodrigues. Aí meio que com os dois aconteceu a mesma coisa, né? Nenhum deles explodiu como a gente esperava. O James foi um pouco mais adiante do que o Quinteiro. Ele é um jogador muito habilidoso, canhotinho, nossa, bate muito bem na bola, uma capacidade de bola parada e tudo. Só que ele tem, ao longo da carreira, muitos problemas com balança e com o departamento médico. E, em campo, uma dificuldade muito grande de participar sem a bola. Eu acho que não é o perfil do que o Flamengo precisa hoje em dia. Porque quando você pensa no Flamengo, você pensa em jogadores... o nível do reforço, né, do rubro-negro. Agora, sobre o Davi Luiz, Donk, porque assim, existe, a gente sabe que tinham questões de jogadores do Corinthians com o Vitor Pereira. E a gente sabe como o bastidor do Flamengo ele é muito quente, político, o bastidor dos jogadores mesmo, são jogadores de muito sucesso com a camisa do rubro-negro. Mas eu não acho que agora que o jogador tem que começar o trabalho com o ranço de um treinador. Isso não existe, nem né? um pouco, mas assim, talvez também comece com um pouco de pé atrás. Porque se ele fez Corinthians, por que ele não poderia fazer com o Flamengo se aparecesse uma oportunidade? Enfim, acho que também tem um pouco de cautela na relação. E os jogadores se conhecem, tem um contato, mas assim, de ter ranço. Porque se você já começar assim, quem tem a perder é o time que, na minha opinião, tem o melhor elenco da América. E às vezes ele chega com outro tom por entender como funcionam as coisas no Flamengo. E tudo mais. Você não dá a possibilidade do treinador se apresentar, né? Mas um quê de desconfiança, de cautela, acho que vai existir naturalmente, pela forma como se rompeu a relação com o Corinthians, mas que tecnicamente tem tudo para dar certo, pela qualidade do elenco e do treinador, isso sem dúvida. Ô, Beta, depois daqui do Sport Center, você tem outras entradas em outros Sport Centers ou não? Tenho sim, Mari. No da tarde, tá? Não, porque eu já ia falar que como eu apresento o da tarde, você tá liberada, tá? Pode não, nadar eu queria ver a Roberta pulando 7 ondas agora. Tá chegando o Réveillon, já tá de branco na beira da água, só pular as 7 ondas. Beta, você tá de folga, tá? Eu tô no Sport Center à tarde, você tá liberada, vai curtir sua vida, é assim que funciona. Obrigada, viu? Beijo pra você. Beijo, Mari. À tarde, então, eu vou para outro lugar que eu não quero causar inveja, mas eu vou aproveitar e agora eu vou pular as 7 ondas. Beijo para vocês. Estou aí. Aproveita. Isso, é isso. Meu Deus. Então é isso aí, nação. Mais aqueles react, né? Aquele react maneirinho. 2 compilados que eu tô trazendo para vocês aí. Geralmente no dia a dia. Gerson, muito próximo, né? O próprio técnico do Olympique já deixou que o Gerson já vai sair, né? Está por vir de sair. O próprio técnico do time francês anunciou isso. O Rossi vai ser anunciado, o Flamengo vai fechar um pré-contrato com ele, né? Ou 6 meses para acabar o seu contrato com o Boca Juniors. O Flamengo vai fechar um pré-contrato, vai tentar liberar, vai pagar uma fatia bem pequena ao Boca para tentar liberar ele mais cedo. E agora é o Ranquiteiros com uma pedida, como vocês viram aí, né? Uma pedida do Vitor Pereira, que quis contratar ele na época lá de Portugal, acabou não conseguindo. Mas o Juan Quinteiros, ele é um excelente jogador. O problema é questão física. Ele geralmente não consegue se controlar com a questão física, não. Questão de peso, a balança. Mas isso, no Flamengo, com a estrutura que o Flamengo tem, não desmerecendo as outras estruturas na América do Sul, ele tem totais condições de conseguir ficar dentro do peso e jogar um futebol que ele sabe jogar. 29 anos é uma idade boa. Passando dos 30 já começa a desandar, né? Dependendo do jogador. Mas é um excelente jogador. Demonstrou isso no River. Demonstrou por onde passou, né? Óbvio, lá na China nem tanto. Mas é um excelente jogador. Só você botar no YouTube aí o ano inteiro. Tu vai ver o que esse cara joga. É uma barbaridade, né? Barbaridade o que ele joga, né? Qualidade técnica dos pés. A canhotinha, barba demais. Ele é o substituto ideal para mim do Arrascaeta, porque eu já assisti vários jogos dele, né, na época do River. Ele é o substituto ideal para o Arrascaeta quando ele tá em forma, né? Se o Quinteiro estiver em forma, esquece. Esquece. O cara é muito bom, meu filho, pelo amor de Deus. E o Gerson, né? O Vapo tá chegando pro Mundial, meu filho, porra. Eu cheguei a ouvir um comentarista falando que se tem um tal jogador, um jogador X livre no mercado,
vem um Flamengo e um River Plate. O jogador vai para o Flamengo. Hoje em dia, não tem competitividade com o Flamengo. Se o Flamengo entrar na parada, na negociação, a chance do jogador não escolher o Flamengo, não vou dizer quase zero, mas é muito improvável o jogador não escolher o Flamengo. A não ser que o jogador falar, pô, lá no Flamengo é um excelente time, o melhor time da América, mas possivelmente eu não vou ter espaço para jogar, entendeu? Então tem essa possibilidade. Mas por questão de ganhar títulos, não tem outro time na América do Sul que esteja no patamar do nosso Mengão. É isso aí, o Zante que morde as costas. Tipo, parafraseando o Adriano Imperador. Tamo junto.